Olá, sou o professor Wilson de História. Estamos aqui para mais uma aula juntamente com a professora intérprete Maria. Nesta aula de hoje do 9º ano, nós vamos estudar o seguinte tema: a emergência do nazifascismo, identificar e problematizar características nazifascistas na atualidade. Nessa perspectiva, nós precisamos nos situar nessa definição. Então, discutiremos o conceito de nazismo, fascismo, identificando sua localização temporal e espacial, expondo algumas de suas características e problematizaremos esses conceitos que ainda em pleno século XXI tendem a encontrar defensores. Trouxe uma imagem para dar início a essa discussão, com dois, digamos, exponenciais desse pensamento. O pensamento fascista com Benito Mussolini e o nazista com Adolf Hitler. Nós precisamos, então, contextualizar a emergência desses regimes totalitários na Itália e na Alemanha. Foram os recortes que eu escolhi para trazer para vocês. O fascismo na Itália. Após a Primeira Guerra Mundial, o cenário político era crítico em muitos países da Europa. Grande parte da população estava desalentada, pois o fim da guerra não havia melhorado suas condições de vida. Além disso, ainda era grande o sentimento nacionalista, que fora bastante estimulado durante a guerra. Para alguns grupos sociais, nem a ideologia socialista e nem a liberal eram capazes de resolver os graves problemas que se encontravam essas sociedades. A destruição provocada pela guerra, piorada pela falta de matérias-primas e o dinheiro, abateu a confiança de muitos europeus em seus governantes. Nesse contexto, então, o fascismo surge na Itália com base nas ideias difundidas por Benito Mussolini, que em 1921 fundou o Partido Fascista. Após combater na Primeira Guerra Mundial e escrever para jornais socialistas, Mussolini procurou criar uma nova ideologia política para responder às crises pelos quais a Itália passava naquele momento. De acordo, então, com essa sugestão de Mussolini, a solução para os problemas sociais dos países seria a adoção de alguns princípios básicos, como o nacionalismo, de tendências xenófobas, e ao racismo, a militarização com o governo autoritário e expansionista, e o corporativismo, que é um sistema onde os sindicatos de trabalhadores são substituídos por corporações submetidas ao controle do Estado, em que participam operários e patrões, justamente com a ideia e a intenção de controlar esses trabalhadores. A ascensão do nazismo. No início da década de 1920, a Alemanha passava por uma profunda crise econômica e sofria com a crescente inflação. A dívida do Estado era muito alta, acentuada ainda pela indenização de acordo com o Tratado de Versalhes. Nessa situação, foi fundado o Partido Nazista. O maior líder do Partido Nazista era Adolf Hitler. O que acontece? Hitler, em 1923, ele tenta dar um golpe na cidade de Munique para conquistar o poder. Porém, ele é preso e na prisão ele escreve a grande obra dele, ele escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta, definindo alguns dos princípios da ideologia nazista, entre eles a necessidade de a raça ariana, do qual eles se diziam descendentes, se constituir como nação, o culto à personalidade do líder e a destruição da democracia, utilizando para isso a própria política como estratégia ao combiná-la com ações armadas.
Eu trouxe para vocês aqui um mapinha mental para vocês terem uma ideia das características principais tanto do nazismo quanto do fascismo, chamado nazifascismo. Então, essas causas gerais ou principais características, nós temos crise do pós-Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, nós temos ali o crescimento dos partidos socialistas, que deixou a burguesia extremamente com medo, e o revanchismo também da Alemanha e da Itália contra alguns outros países. As características, então, do nazifascismo agora apresentadas para vocês, começando nessa perspectiva aqui do nacionalismo extremado, que é xenófobo, um regime totalitarista, unipartidarismo, uma educação dirigida para o controle da mente dos jovens, dos estudantes, o culto ao líder, o líder precisa ser cultuado, uma propaganda governamental fortíssima. As duas ideologias, tanto o fascismo quanto o nazismo, eram anticomunistas, bebiam na fonte do militarismo, o militarismo era muito presente, adeptas do racismo e do corporativismo que já definimos. Então, essas são as características principais dessas duas ideologias, fascista e nazista. As ideologias descritas acima são classificadas como regimes totalitários. Mas o que é um regime totalitário? Nessa definição, eu gostaria que vocês observassem e prestassem atenção. Um regime totalitário é onde existe a concentração do poder nas mãos de um único governante, onde não há espaço para a democracia e muito menos para direitos e garantias individuais. As pessoas, elas perdem seus direitos individuais. O objetivo é de manter o controle da população e isso acontece pelo culto ao líder. E são exemplos de regimes totalitários: o fascismo, Itália, nazismo, Alemanha, e o stalinismo, na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para ajudar a melhorar essa compreensão de vocês sobre o que é um regime totalitário, eu trouxe duas charges para que vocês possam analisar essas charges. Nós temos a primeira imagem, onde nós vemos uma figura com os olhos tampados e a boca também, significando o quê? Num regime totalitário, você não vê e você não fala, você não tem a liberdade para isso. É importante que você perceba essa característica. A imagem 2, ela traz também uma provocação nessa definição. Nós temos aí várias galinhas representando o povo, nós temos um governante sendo representado por uma raposa e as galinhas agradecendo a raposa por ter as protegido do comunismo. E aí é necessário que você faça uma reflexão juntamente com as outras definições que nós já trabalhamos nessa aula, para que assim você consiga explicar o sentido dessa charge. Nessa perspectiva do entendimento e de explicar para vocês, eu trouxe uma notícia recente. Às vezes os alunos questionam: professor, por que estudar história? Eu sempre digo que é para ajudar a compreender a realidade em que você vive, a sociedade em que você vive. E para que você consiga explicar algumas coisas que acontecem. Vamos então analisar essa notícia do Correio Brasiliense, notícia essa que diz o seguinte: homem preso por estupro de criança admite fazer parte de um grupo neonazista. Embaixo, nas letras pequenas: na casa do suspeito foram encontrados fardas nazistas, armas, medalhas do Terceiro Reich
e os documentos da SS, que era a Polícia Secreta Nazista, organização paramilitar ligada ao Partido Nazista da Alemanha. Então, estudar história, estudar essas características, faz com que você seja capaz de entender e explicar essa notícia, ok? E nessa perspectiva também trouxe as imagens das fardas dos uniformes que foram encontrados, no sentido de provocar você o que leva uma pessoa em pleno século XXI a defender e acreditar princípios nazistas. E o mais contraditório, o cara é um estuprador e ainda estuprando uma criança. Então nós precisamos compreender esses movimentos sociais, nós precisamos compreender, estudando história, para que nós possamos explicar então o que acontece hoje em nossa sociedade. Nesta aula então foi apresentado o conceito e características do nazifascismo em seu contexto de surgimento, debatido que é um regime totalitário e que ele não se resume a governo de extrema esquerda ou de extrema direita. Tanto faz ou tanto fez, nós temos regimes totalitários, tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. Procuramos problematizar a interpretação desses conceitos por intermédio de duas charges que visam caracterizar esses movimentos. Os estudantes foram desafiados a identificarem, na atualidade, governos com inclinações fascistas. Esse desafio, ele vem na atividade agora proposta para vocês, que é para você fazer uma pesquisa sobre governos com inclinação nazifascista na atualidade e fazer, então, esse registro em seu caderno e registrar esses resultados da pesquisa. Nós, então, encerramos por aqui essa aula, aguardamos vocês para a próxima e vida longa e próspera. Até!